E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, você que está assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite se estiver assistindo em outro momento. Segunda-feira, aqui o momento aqui que está ao ar aqui essa apresentação do curso preparatório para o CFS da PMSC agora 2022-23. São centenas de vagas, é um recorde de vagas aí para o ano que vem inteiro, né? Então vamos aproveitar essa situação aí então para realmente pegar essas vagas. Você que está assistindo aí hoje, então eu vou falar um ponto bem interessante, eu vou analisar o novo edital, comparando ao edital anterior, para você ver as mudanças ali, as alterações, até para que você possa aproveitar melhor todo o conteúdo que já está gravado, que é um conteúdo vasto de 2021, bem como também o gabaritando com centenas de questões que está à disposição ali então, porque grande parte do conteúdo continua. Uma pequena parte mudou só, alguns até reduziram os conteúdos até, tá? Então vou analisar ponto a ponto e nós vamos analisar também as questões que caíram na prova passada, como é que elas caíram, para que você possa se inteirar. Então você que de repente caiu de paraquedas aqui, pessoas, pô, eu nunca estudei com nenhum curso, é a primeira vez que vou fazer a seleção interna da PM, de repente fez ali o CHC, e aí vai fazer a primeira vez aí o CFS e tal, seleção interna, fica despreocupado, tá? Eu vou dar o passo a passo aqui hoje, mostrando como foi a prova passada, o que tem no edital, o conteúdo, e aí vai estar anunciando aí ao mesmo tempo aí a abertura do curso preparatório no modo pós-edital. O pré-edital já está todo gravado lá à disposição, que é 2021, o CFS e o gabaritando fica à disposição junto nesse curso. Se você eventualmente dizer, professor, eu já sou aluno, já tenho esse curso 2021 e o gabaritando, eu vou ter que adquirir agora e pagar o valor todo? Não, claro que não, vai ser feito um desconto ali que é maior até do que o valor ali pago nos últimos meses aí para o gabaritando CFS, e para que você pegue somente aí o pós-edital e vai acrescer o curso aí o pós-edital. Se você não tem nada, você vai ter acesso então ao pré-edital, ao gabaritando, que são centenas de questões, então, e questões totalmente, praticamente todas bem atualizadas, inclusive batem muito com o que caiu na prova, assim, fecha muita coisa, né? Porque a gente faz mais ou menos ali as questões dentro do que a gente imagina que vai cair, e vai ter acesso a todo o pós-edital, tudo que vai ser gravado daqui adiante, mais 2 simulados inéditos aí, e as aulas com os professores então. E se você é meu orientando, tá? Eu quero pedir desculpas aqui a vocês, eu sei da minha ausência aí, não tenho estado ativo praticamente aí, então até para compensar isso, todo o curso aqui do CFS, bem como o que for gravado eventualmente aí para o CFO, CFSD, eu fico à disposição de vocês para que entrem em contato comigo para fazer com que vocês tenham acesso a isso daqui, então, como compensação aí por tudo que eu tenho e devo a vocês aí por serem meus orientandos e para ajudá-los, tá? Então aí nem pegue ali as condições especiais, nem com desconto nem nada, fala comigo ali então, ou fala para a concurseria ali para a Luísa ali e tal, sou orientando o professor, tal, ela só vai confirmar comigo e aí eu passo para ela como fazer com vocês, então, para que vocês tenham essa compensação. Tanto o CFS, tá? Que é útil também já para quem for estudar para o CFO e PMSC soldado, que está para abrir, mas também o que formos gravar para soldado e CFO também, tá? Como forma de compensar, então, para vocês. Independente disso, então, e se você está chegando aqui de paraquedas, aí tá pela primeira vez, como eu falei, vai ser bem proveitoso o encontro de hoje, então, que eu vou falar aí sobre o edital passado. Então, nós tivemos a abertura do CFS, né? Para quem não sabe, né, não me apresentei, eu sou Calisbar von Knoblauch, então, vou apresentar para vocês aqui sobre o CFS 2022. Ele abriu aí com centenas de vagas, todas as vagas no ano que vem vão ser preenchidas nesse edital, né? Claro que tem muitos que são por antiguidade e tal, mas tem ali as de mérito intelectual, então, vão concorrer aí todos os cabos, né, que tenham recém feito, inclusive o CHC, não tem problema, desde que tenham sido promovidos até agosto de 2018, ou tenham também feito aquele último curso lá de 2019, né? Ou também já tenham mais tempo aí na graduação, porque tem 2 artigos da lei ali que preconizam o interstício, né? E um deles fala, inclusive, do interstício também, reconhecido ali para quem foi nessas condições que eu falei, 2 anos então, e também os sargentos concorrem a essas vagas aí de mérito intelectual, e são muitas vagas, então eu tenho que aproveitar. Como é que ficou a divisão das disciplinas, tá, pessoal?
as mesmas das provas passadas, tá? Se você já estava estudando a prova passada ou fez a prova passada, é a mesma divisão, tá? Então, nós temos prevenção ao crime com 4 questões, programas institucionais com 2 questões. É uma disciplina aqui que eu recomendo um estudo tranquilo, tal, sem muito peso, porque são 2 questõezinhas, então não vale a pena você se matar muito ali, mas, claro, não abra mão de nenhuma disciplina, né? Aí já vem agora as importantes, né? Técnica de polícia ostensiva, 5 questões. Faz uma diferença grande se você opera diariamente na viatura, principalmente rádio patrulha, tá? Na prova passada, eu vou mostrar para vocês que caiu muitas questõezinhas ali do dia a dia policial, principalmente na área de trânsito também e tal. Documentos operacionais, 5 questões. Direitos humanos, 5 questões. Penal, processo penal voltado à atividade policial, 5 questões. Legislação de trânsito, 4 questões. Legislação institucional, 6 questões e tem novidade aqui, tá? Tópicos de direito penal militar e processual penal militar, que eu vou chamar só de direito militar para simplificar, 6 questões aqui. Para quem nunca estudou para o CFS, é o ponto aí que vocês têm que pegar forte, tá? Tem muito conteúdo gravado ali já à disposição e eu vou ainda dar mais uma pincelada nova com vocês também. Mas o conteúdo gravado está totalmente útil e válido, né? E nós temos aqui 6 questões. É muito importante se você... eu já fiz CFC. CFC cai só 3 questões de direito militar, né? Se você estava estudando ou não estava estudando a tempo, essa é a disciplina que faz a diferença, tá? Essa e essa aqui. E português. Português são 8 questões, tá? A notícia boa de português é que não cai só português mesmo, gramática, tá? Inclusive uma parte de português sou eu que dou, tá? E cuidado, e não precisa ficar preocupado, pô, vai dar português e comete um monte de erro e tal. É que cai uma parte ali de português instrumental que puxa para a legislação institucional, tá? E essa parte que eu dou e acaba caindo sempre 1 ou 2, até 3 questões dessa parte, tá? Que são questões ali de formalidades internas e não sei me referir muito bem ali então, né? Que é o português ali realmente instrumental e está dentro da disciplina de português. Agora, claro, gramática, uso de crase, acentuação é com o professor Wilson, tá? Então, vamos lá então. Começando por prevenção ao crime, pessoal. Como é que veio nesse edital então? Tá? Nesse edital, olha só, eu botei aqui em vermelho as novidades. Pô, então tem bastante novidade, professor. Tem e não tem, porque assim, o conteúdo que está em preto, né, foi o que caiu na prova passada. Mas muitos aqui, o pessoal já deu uma olhada na prova passada, porque vamos supor, o consultoria prevenção do crime residencial condominial, aí tem o comercial, né? E aí, que não difere tanto, e aí tem aqui implantação de rede de vizinhos, o vistoria preventiva escolar, estudante cidadão, né? Esses 3 aqui, ó, já meio que já estavam inclusos na disciplina de programas institucionais, que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, só que caiu na prova passada, inclusive, né? Só que programas institucionais, não aqui. O conteúdo está em vermelho, aqui é novo, né? Além disso, Rede Rural de Segurança, também passei para a prova passada, embora, e apareceu lá, se eu não me engano, também, né? Apareceu, embora acabou não caindo na prova, né? Aí aqui, tivemos aqui também, esse aqui foi passado, inclusive na prova passada também, tá? Porque acabaram botando a numeração errada aí eu passei esse, mas falei, ó, a numeração provavelmente correta era para ser esse, aí depois corrigiram a numeração, mas aí eu já tinha passado os 2, então, apesar de estar em vermelho, eu passei todos os 2, já tem aula gravada sobre isso, esse aqui também já foi passado, então, assim, não é tanta coisa assim que foi inclusa aqui nova, pô, em vermelho, tudo isso foi incluso, não, porque grande parte, como eu falei, as redes aqui, né, rede rural, segurança escolar também, aqui rede vizinhos, tá? Isso tudo já meio que já foi incluso na prova passada, só que dentro dos programas institucionais, tá? Então, mas sim, essa disciplina aqui, eu diria que é uma das que tem mais, assim, novidades aqui, tá? E é uma disciplina que tem 4 questõezinhas, então tem que levar em consideração. Mas as questões não costumam ser muito pesadas, tá? Então, fica despreocupado, eu vou mostrar para vocês como é que caiu na prova passada. Pessoal, na prova passada, tem mais esses aqui também, vai faltando aqui ainda, né? Que também, esse aqui já caiu na prova passada, caiu na prova passada também, aí agora colocaram o residencial ali também, então, tá? Mas não é muita novidade assim também, nada que fuja muito do que já caiu na prova passada.
E aí então, pessoal, como é que foi cobrado em 2021? Isso é muito importante, a análise da prova. Depois eu recomendo também você pegar a prova e dar uma olhada nas questões que eu falo aqui, tá? Não está essa numeração aqui, né? Vamos começando aqui prevenção ao crime, então, nós tivemos uma sobre vistoria preventiva de ordem pública, especificamente sobre pagamento de taxa. Paga a taxa, não paga, se tem que pagar antecipadamente, se recolhe a taxa ou não, que é um ponto que foi bastante batido nas aulas e no gabaritando nas questões que eu fazia. Outra que eu sempre falo que tem que ser analisado são os erros a serem evitados. Do fiscalização de ambulantes caíram os erros a serem evitados. Nos erros a serem evitados tem muita pegadinha boa nas questões do gabaritando, tá? Tomem cuidado porque uma das pegadinhas fortes é você colocar lá assim, ó, erro a ser evitado são coisas ruins, né? Então, supor, entrar na residência sem a presença do morador, isso é um erro a ser evitado, não no do ambulante, estou só dando um exemplo aqui, vamos supor, né? E aí ele pede passar lá, às vezes, na questão, a alternativa incorreta, ou seja, que não é um erro a ser evitado, que não está previsto como erro a ser evitado. Então tem que tomar muito cuidado, porque erro a ser evitado é uma frase negativa, uma frase ruim, né? De algo que não deve ser feito. Que vai estar escrito de forma positiva, muitas vezes, né? Então, entrar na residência sem a presença do morador, você lê e pensa, nossa, eu tenho que entrar então na residência sem a presença do morador? Não, é porque ali é um erro a ser evitado. Então, ele está dizendo que aquilo é um erro que deve ser evitado. Só que aí tem que tomar cuidado quando ele pede para assinar lá incorreta, tá? Muita atenção nesse tipo de questão que fica difícil, então, por causa disso. Porque às vezes ele pode pedir para assinar lá incorreta. Essa aqui, de fiscalização do ambulante, pedia erro a ser evitado. De gestão de praça esportiva, também eu bati bastante sobre isso, procedimentos de revista ali na entrada, etc. Tá? Se houver necessidade de revista minuciosa do indivíduo, tal, como é que deve ser feito, quem deve fazer, isso é importante então. Aí, atendimento preventivo pós-crime comercial, ações a serem executadas. Aí essa foi a única questão que caiu assim, perguntando das ações realmente a serem executadas, tá? Que geralmente a questão acaba focando mais nos erros a serem evitados, tá? E atividades críticas ali e tal. Mas essa aqui pediu da sequência mesmo, de ações a serem executadas. Também nada demais, tá? Sem muito problema então, tá? É claro que agora ganha uma força maior aqui as que surgem em vermelho, né? Mas eu diria que principalmente aqui, essas aqui que não são de rede, né? De rede de segurança escolar, etc. Principalmente essas outras aqui ganham maior força, tá? Para aparecer na prova, porque apareceu ali conteúdo novo, então tende a cair mais, né? Geralmente as questões caem mais dela, mas nós vamos, conteúdo gravado já, tudo que está em preto aqui, como eu falei, né? E o que está em vermelho, eu vou tratar com vocês aí sobre esses novos assuntos então, tá? Programas institucionais, são só duas questões, mas eles capricharam nas questões, tá? Uma questão, então, bom, primeiro, começando aqui pelo conteúdo. O conteúdo dessa vez foi facilitado, tá? Por que facilitado? Mas tem dois novos, Rede Catarina e Rede de Segurança Escolar não caiu ano passado, em 2021, caiu, tá, pessoal? Só que assim, em 2021 caiu o ato, eles resolveram cobrar o ato, especificamente, que tratava do Rede de Catarina de Proteção e Segurança Escolar, que justamente meio que aparecem aqui no prevenção ao crime, né? O Rede de Segurança Escolar aparece aqui, o Catarina até não, mas o Segurança Escolar sim, tá? E então, ele já está gravado praticamente, tá? Só que agora eles resolveram cobrar o marco, tá? Aí o marco tem as datas ali, tá escrito 2020 e tal, mas é o mesmo marco das aulas já gravadas de antigamente, tá? Eles só foram colocados ali numa formatação nova. Você pode ver, inclusive, que eles citam atos ali defasados e, às vezes, até POPs que não existem mais com numerações erradas. Então, assim, apesar de ter escrito esse ano, ali 2020 e tal, não mudou aqui. Quanto a isso aqui, o marco, tá? Então, pode estudar tranquilo aqui, que não teve alteração. Então, assim, é conteúdo novo? Não, tá? Já caiu, só que nos outros anos caiu o ato, tá? Tem que tomar cuidado, tem uma pequena diferençazinha. Nos outros anos não, no ano passado, mas nos outros anos caíram sim o marco, inclusive, tá? As aulas ali estão à disposição também, tem do marco também, tá? Aí tem o marco conceitual rede de vizinhos e o ato que cria o repositório de boas práticas. Esse não mudou nada, tá? E esse aqui, ano passado, caiu então. O que nós tivemos perguntas? Uma foi geral, ela teve lá 5 alternativas e trouxe um geral. Trouxe sobre o ato de repositório de boas práticas, rede de vizinhos, segurança escolar, trouxe uma de cada, tá? Mas o foco principal aqui foi protetores do lar,
né, e o Rede Catarina, tá? Foi a principal alternativa aqui dessa questão aí, então, mas ela trouxe sobre todas. E uma foi inteirinha sobre boas práticas, tá? Trazendo lá finalidades, 2 erros que eram bem evidentes, ela pedia lá finalidades do boas práticas, tá? E assim era muito fácil de perceber as alternativas incorretas. Se você prestasse atenção nas aulas ali, tivesse feito as questões gabaritando, facilitava muito, porque os erros foram bem banais, tá? Os erros trouxeram assim, ó, sobre disponibilizar banco de dados para a comunidade. É claro que não há uma finalidade de boas práticas, disponibilizar banco de dados para a comunidade. Isso é uma coisa da corporação. É para a instituição, para a corporação, né, para as OPMs terem acesso a essas boas práticas, não para a comunidade, para aplicar na comunidade o serviço, né, mas não para distribuir para a comunidade, coisa interna aqui, né, da PM. Aí outra falava de atuação compartimentada e isolada da OPM. Claro que isso não é uma finalidade do Boas Práticas, pelo contrário, né? É congregar, é fazer com que todos tenham acesso a essas informações que estão dando certo naquele batalhão. Então, poxa, vou copiar para o meu batalhão aqui, para o meu OPM e tal. Então, e não compartimentar e isolar, né, a atuação da OPM. Então, era bem fácil de localizar os erros dessa questão aqui, tá? Dessa especificamente, e essa aqui também não estava nada demais, tá? Essa questão aqui, então, a de cima. Foram 2 questões, claro, são 2 novamente. Vamos lá, então, agora sobre técnicas de polícia ostensiva. Nesse aqui, teve uma adição? Teve mais ou menos, tá? Na prova passada foi dito para estudar do POP 01 ao 06, tá? Ao 001 ao 006, né? Ou seja, todos os POPs praticamente. Dessa vez acresceram, né? O 007 e 008, que são meio que novos, né? Que é a atividade de polícia ostensiva em pequenas cidades e relativo aqui à higienização durante o período de propagação do Covid, o 008. Tá? Eu até, honestamente, não aposto muito nesses novos aqui não. Esse aqui até que sim, mas esse outro aqui eu acredito que não, só foi posto mesmo porque foram adicionados, né? O que cai mais mesmo são esses aqui, tá? Como é que foi na prova passada então? TPO, vamos lá. Foi cobrado o seguinte, nós tivemos uma questão sobre o POP 004 e o POP 005, especificamente aqui sobre abordagem policial, tá? Falando um misto ali sobre abordagem, tá? Nós tivemos uma sobre atendimento de ocorrência de roubo, aí falando procedimentos de atendimento de ocorrência de roubo, tá? Pegando o POP ali 201.4.3. A outra foi anulada, mas é interessante até, que foi a 201.8.1, que é sobre ocorrência com refém ou suicida. Ela foi anulada, tinha erro ali nas respostas e acabou sendo anulada essa questão aqui. Tá? Nós tivemos uma sobre 006, acompanhamento ou perseguição, especificamente sobre acionamento no BAPM, a pergunta principal ali. Tinha várias alternativas, tal, mas a específica ali, a principal, era sobre a questão de acionamento do BAPM, tá? Então, para você saber o detalhe. Depois eu sugiro que vá lá e dê uma analisada nas questões, principalmente se você vai estar estudando agora do zero, porque, professor, mas são questões antigas ali e tal. Não se repete, pessoal, repete muito, tá? O estilo de questões é muito repetido, independente de se muda a quem vai fazer as questões ou não, tá? Eu diria até que se muda, fica mais parecido ainda, tá? Porque quando não muda o professor que faz as questões, eu não vi lá quem vai fazer agora, mas não sei se já saiu a lista, mas quando muda o professor, ou quando não muda, o professor pensa assim, prova passada eu perguntei isso, vou perguntar diferente dessa vez. Quando muda, aí mesmo é que repete mais, porque ele vai lá e toma por base as questões antigas e acaba fazendo do mesmo POP, não vai fazer igual, mas vai fazer parecido, tal. Então pega aquela como ideia. Então assim, leiam as questões, além dessa análise que eu estou fazendo, olhem as questões, tá? Aqui a análise está na ordem que está lá no caderno, tá? Então você vai pegar a prevenção ao crime, da primeira questão ao último vai estar nessa ordem aqui que eu coloquei. Então dá para você analisar bem aí com atenção, tá? E aí você já sabe as que foram anuladas também, porque é importante você pegar o gabarito definitivo, tá? E a última era sobre níveis de abordagem, algo que também já foi cobrado várias vezes e repetiram aqui então. Tá? Então teve praticamente 2 sobre abordagem, tá? Só que essa foi especificamente sobre níveis de abordagem, tá? Depois vamos para documentos operacionais. Uma disciplina que facilitou, eu diria, tá? Saiu muito conteúdo aqui, tá? Tinha a Lei 9.099, tinha o decreto que estava meio com não é defasagem, mas estava meio complicado de cobrá-lo,
tá? Então, só continuou agora a portaria 85 de 2019, os procedimentos operacionais padrão, que você já vai estudar para as outras disciplinas, e o caderno de estudos que foi atualizado, a edição 3, aí então, de 2022. Então, legal, praticamente é o caderno de estudos, tá? Como foi cobrado na prova passada? Essa é uma disciplina bem complicada, né? O Samuel, que está dando ela aí, domina bastante e o pessoal gosta bastante, a gente conversa sobre isso daí. O que caiu então? Caiu uma questão sobre a portaria 085, então totalmente proveitosa essa questão, porque inclusive continua caindo essa portaria, sobre novas rotinas operacionais. Outra da 085 também sobre novas rotinas operacionais, então praticamente duas. Uma ocorrência que em tese ele queria que lavrasse BOTC, só que ela foi anulada porque ela cobrava um conteúdo inconstitucional. Se não me engano, ela cobrava o artigo 25, eu não lembro exatamente o número do artigo, da Lei de Contravenções Penais, que é aquele que fala lá sobre a pessoa... vadiagem, lá tá com um produto ali para prática de crime e tal, já ser criminoso, tal, um artigo que é considerado inconstitucional. E aí ele queria que compreendesse que tinha que lavrar a BOTC, por isso, pela essa contravenção penal e tal. Só que essa contravenção penal ela é inconstitucional, então a banca achou por bem anular essa questão, tá? Mas era basicamente uma questão de historinha e você tinha que decidir o que você ia lavrar. Isso é bem comum, tá? Inclusive, o Samuel faz várias historinhas aí com vocês aí nesse sentido para você decidir o BO que vai lavrar. E aí tem que tomar muito cuidado, porque teve essa aqui, ó, que alterou o gabarito daí, tá? Alterou o gabarito por quê? Essa era de acidente de trânsito. E aí, num dado momento, ela falava que a pessoa não representou. E antigamente, e aí isso foi um ponto bastante batido, até que tem que tomar muito cuidado. Antigamente, quando a pessoa não representava, mesmo assim você lavrava o BOTC, não era isso? Desculpa se eu errar, mas se eu não me engano era isso, lavrava o BOTC e ficava lá o BOTC aguardando 6 meses. Agora, ele manda fazer BOCOP mesmo, tá? Só BOCOP. E aí foi justamente esse o problema, que a questão falava o contrário, ela falava BOTC, e aí teve a alteração do gabarito. Não representar passou a ser BOCOP, né? Aí depois vai ser, porque a delegacia já pega, lá recebe, e aquele registro é válido. Se depois ela for lá e quiser representar aquilo, aí sim é feito então na forma de BOTC, mas fica então como BOCOP ela não representando. E aí a questão teve o gabarito alterado, tá? Por causa dessa alteração ali que tinha. Então, não foi anulada foi essa aqui, tá? E a última questão era o POP 201.4.25 sobre adolescente infrator, procedimento a se adotar com adolescente infrator, tá? Muitas aqui, ó, meio que historinha, tá? Essas 3 últimas aqui foi historinha e essa aqui foi mais norma mesmo, tá? A tendência é sempre essa, cair algumas historinhas e algumas de norma também. Então, quando você estudar o caderno, tá? Pode ser que caia a questão do caderno em si, professor? Pode. Mas é a tendência? Não, tá? Geralmente o caderno ele é usado para fazer questões de historinha. Ele vai fazer a historinha e vai perguntar para você o que deve ser lavrado, o que deve ser feito, documentos que tem que ser preenchido, tá? Então, assim, não espere, não tente decorar o caderno pensando que ele vai cair o caderno em si. Pode cair também, tá? Claro que pode, mas geralmente ele cai mais na forma de historinha, tá? O que cai mais de decorar mesmo é a norma, e no caso a portaria 085. Beleza? Então esse é o modo de estudar. Aqui a norma realmente tentando ao máximo gravar e aqui entendendo realmente o caderno, porque geralmente cai na forma de historinha para você decidir o que vai fazer no caso específico. Por isso que quem já opera no dia a dia, viatura tal, realmente leva vantagem nesse ponto, que facilita um pouco, então, se você está realmente vivenciando isso, tá? Direitos humanos, vamos lá, direitos humanos, não teve muita alteração, tá? Fiquem tranquilos, assusta um pouco aqui, muita coisa em vermelho, mas não é tanto assim não, tá? Direitos humanos aqui, a declaração tá toda gravada lá, tudo à disposição, tá? Vai cair novamente. A Constituição Federal, artigo 5º e 6º, caiu na prova passada já e caiu em peso, tá? Vai repetir de novo, tá? Só que dessa vez uma novidade, eles acrescentaram o artigo 225 da Constituição Federal. Aqui ficou a bolinha sem querer aqui, tá? Aliás, a bolinha estava lá no edital, né? Mas enfim, não tem bolinha ali, né? 225, tá? Então, para botarem o 225 ali, que é um artigo grande, mas não é tanto também, é porque deve cair na prova, tá? Então, sem dúvida, minha atenção seria para esse, tá? Lembrando que está em vermelho, não caiu na prova passada.
E agora botaram aqui também, na prova passada caiu o 29, tá? Valor e ética. Só que na prova passada caiu só a ética, que só o 29. Agora botaram o 28 também, tá? Valor então, tá? Só não está ali previsto ali então, valor valor, ética, só não está previsto ali o 32, né, que são os deveres, né? Os deveres não colocaram, podiam ter posto também, mas enfim, ficou valor e ética. Para botar valor, porque deve aparecer alguma coisa ali, né? Na prova passada caiu sobre ética, tá? E aí agora acrescentaram, tá? E aí toma cuidado, porque essa portaria interministerial aqui, da Secretaria aqui de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, e o Código de Conduta dos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, e aqui o Protocolo Básico para o Uso da Força de Arma de Fogo, isso aqui quem estuda lá, uso progressivo da força e disciplinas afins, já viu isso aqui, tá? É exatamente aquele que eles passam lá, que é o que recomenda, então, estudar, tá? Porque você vai achar outras versões pela internet mais simplificadas e tal, mas assim, a que é passada pelos alunos, por exemplo, do CFS, que acabou de ter, e outros cursos, é aquela lá que você deve priorizar, tá? São aquelas versões lá. Não são normas muito grandes, complexas, mas obviamente para terem colocado, isso aqui nunca caía, está em vermelho, fica em destaque, que falam sobre o uso de armas, sobre o uso de equipamentos letais, não letais contra a população, cidadãos, etc. Então, é um ponto que eu acho bem importante, tanto esse quanto o 28 aqui e esse aqui, tá? Mas não descarte aqui o artigo 5º e 6º, que cai muito em peso. Como é que foi na prova passada? Vamos lá. Prova passada, então, nós tivemos uma questão sobre tratados e convenções internacionais, a aplicação. Em que sentido? Como é que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos são ratificados no Brasil? Se é aprovado pelo Congresso, tal, aquela história toda. Então, basicamente isso daí, tá? Uma questão sobre isso. A outra questão é direitos sociais, artigo 6º e artigo 5º, incluindo aqui, nesses assuntos aqui, prisão. Do artigo 5º falava sobre prisão lá, passar a pessoa do condenado, etc, tal, e ali os direitos sociais, quais deles eram direitos sociais do artigo 6º, ou não, ou eram do artigo 5º, então tem que tomar cuidado aqui com a diferença, artigo 5º para o artigo 6º, tá? A outra foi só sobre o artigo 5º. Aí caiu o clássico, né? Sobre pena, sobre reunião de pessoas, poderem se reunir pacificamente, sem armas e tal. Sobre remédios constitucionais. O que é remédios constitucionais, pessoal? Não é remédio aí, medicamentos, né? É o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. E aí ele botou mandado de injunção, acho que ele botou ali, e botou busca e apreensão. Busca e apreensão não tem nada a ver com remédio constitucional, né? Isso aí pelo contrário, uma possível prova levantada no CPP, não é um benefício, uma coisa boa, né? Sobre publicidade e restrição de ações, né? E sobre também o livre trabalho. Foram as alternativas que tinham na questão sobre o artigo 5º, tá? Então, bem básico mesmo, artigo 5º é um artigo importantíssimo, é um artigo grande, né? Não adianta pensar artigo 5º só, é grande, tem que ler todo e prestar atenção. Uma sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre esse tratado aqui, né, sobre a norma de 1948, e uma do artigo 29 do Estatuto. Tudo isso com aula já gravada lá à disposição, bastante questão sobre ética. E ela pedia, e os erros que trouxe nessa questão foram bem fáceis de se detectar. Um usava o termo improbidade, né? Agir com improbidade, alguma coisa assim, né? Então, claro, incorreto. A outra falava sobre não ser um chefe de família modelar, também incorreto. E a outra falava mais ou menos sobre tratar no âmbito apropriado e inapropriado de matéria sigilosa, que é um erro básico. Quem conhece minhas questões sabe que eu sempre faço questão desse tipo aqui. Ela não falava exatamente tratar, ela falava assim, ela falava tipo agir de modo a tratar no âmbito apropriado. Ela botava um verbo no início só para bater com o verbo, né? Porque a gente sabe que ética sempre começa com o verbo, mas levava ao fato de dizer que você tem que agir no âmbito inapropriado de matéria sigilosa, tá? Antes de passar para direito penal e processo penal, lembrar, né, se você está assistindo aqui e quiser adquirir lá o curso ali, então, tanto o pré-edital que está todo gravado em 2021, com o gabaritando, que são centenas de questões, aí vem o pós também, tendo aí um valor de desconto aí
muito, muito bom, que não vai ser repetido aí hoje especificamente, tá? Que é o menor aí que vai ser feito. E claro, se você já é aluno do pré-edital, já tem esse pré-edital 2021 CFS, né, com gabaritando, aí cuidado, né, não vai adquirir ele completo, que você tem direito a um baita desconto. E repito, se você é me orientando como forma de recompensá-los aí por tudo que eu devo, mesmo que seja para o CFO ou para o CFSD, né, conversa comigo aí, então fala com a Luísa ali, sou orientando tal, vou fazer um acesso especial para vocês aí, para compensar aí toda a minha ausência ali, então, na orientação. No penal, processo penal, nós tivemos uma facilitação também, tá? Até botei em azul, uma cor diferente aqui, para entender o seguinte. Do Código Penal, o que mudou? Mudou que facilitou, tá? Antes era do artigo 100 ao 359, né, e pronto. Era do 1 ao 31, primeiro ao 31, 69 ao 76 e 100 ao 359 na prova passada. Agora eles reduziram, ficou do 100 ao 234 e do 244 ao 359. Tá, tudo bem, você vai dizer, pô, tirou 10 artigos aqui no meio. É melhor do que nada, né? Então melhorou, ficou azul até. E o Código de Processo Penal continua igual, tá? A Lei Maria da Penha continua, tá? Violência doméstica familiar contra a mulher. A de abuso de autoridade continua. O professor já caiu essa de abuso de autoridade, tem uma aula gravada já sobre ela, tem aula gravada sobre ela, inclusive eu gravei aula nova também sobre ela, gravei aula nova também sobre isso daqui, e vou pedir para a Luísa lá, se ela está assistindo agora, até para disponibilizar para vocês, tá? Gravei para o CFO e já vou disponibilizar para vocês aqui também essas aulas novas que eu gravei, além das aulas do curso passado que já estão lá também, tá? Para disponibilizar para vocês. Então, porque facilitou, além de reduzir aqui, eles tiraram a lei de drogas, tá? A lei de drogas e, se eu não me engano, mais uma norma. Não, foi só a lei de drogas. Então, facilitou, tirou algumas normas até, tá? Não sei por que tiraram a lei de drogas, mas enfim, saiu. Então, até facilitou, reduziu o conteúdo, tá? Provavelmente não tem questão da lei de drogas, né? Porque senão, né, não estaria, tá? Então, facilitou, ok? Como é que caiu na prova passada? Lembrando que são 5 questões. Nós tivemos o seguinte, uma questão sobre provas, mas principalmente foco em busca, tá? Tanto busca domiciliar, quanto busca pessoal. E foco num ponto que eu bato bastante, que é a questão da busca domiciliar ser feita durante o dia, né? Mas podendo ser feito com consentimento do morador, né? Qualquer hora, se o morador consentir ou coisa assim. Então, falava sobre isso, tá? Da entrada em residência e tal, e falava sobre outras provas. A outra foi sobre crimes. Ela trazia diversas assertivas, historinhas e tal, né? Basicamente os crimes que trazia ali, tinha crime de lesão corporal, resistência, comunicação falsa de crime, denunciação caluniosa, muito cuidado com os dois, tá? Inclusive a questão focava meio que nisso, tá? Então, pô, a diferença, a comunicação falsa de crime e denunciação caluniosa não é a mesma coisa? Não. A denunciação caluniosa, olha só, eu denuncio a pessoa, vou lá, registro algo contra o João, vamos supor. Estou fazendo uma denúncia contra ele, mas é mentirosa, tem denunciação caluniosa. Isso ocorre muito com nós policiais militares, né? Feito contra a gente muitas vezes, tá? Aí o cidadão está cometendo denunciação caluniosa. Já a comunicação falsa de crime é o alarde chamando a polícia, olha, deu ocorrência aqui na minha rua, mataram pessoas aqui, chama, manda a viatura para cá, pelo amor de Deus, tal, não teve nada. Isso é comunicação falsa de crime. Veja que a denunciação caluniosa ela é mais grave, porque eu estou imputando a uma pessoa um crime, né, fazendo se instaurar um procedimento investigativo contra ela que vai causar problemas para ela. Aqui é geral, se eu estou acionando a ação da polícia militar ou de ações de segurança para o local dizendo que houve um crime que não houve, mas não estou também acusando especificamente ninguém, né, trote praticamente, né, conhecido. Mas essa é a diferença dos dois, tá? Tivemos também desobediência e desacato. Claro, tinha erros nas questões, então não necessariamente caracterizava esses crimes. Estou dizendo assim, envolveu esses assuntos nas questões, tá? Então, uma boa questão. Tivemos uma da lei de drogas que foi anulada e, por sinal, a lei de drogas agora não cai mais. Então, não tem que se preocupar mais, não está previsto no edital. Tivemos uma de abuso de autoridade? Tivemos, e essa cai, tá? Eu falava sobre o que constitui o crime, hipótese que constitui o crime. Aí ele trazia uma hipótese lá que não existia, inventada, e que não caracterizava o abuso de autoridade, tá? Maria da Penha tivemos sobre as formas de violência, que tem lá a violência física, a violência moral, violência psicológica, todas existem, tá? Só que no caso, se eu não me engano, foi a moral, ele falou, a violência moral é aquela que não sei o que, e inventou um texto que não existia. Então o problema não estava na forma de violência, e sim no texto que vinha na sequência
da violência moral, tá? Então, essa daqui. Aqui a violência moral é impor lá calúnia, injúria, difamação à mulher, basicamente é isso. E aí eles inventaram um texto longo lá, tal, que dava para perceber que estava errado. Se não me engano, era moral, a forma de violência estava errada. Então, bem no iniciozinho da lei ali tem as formas de violência, tá? Tem física, moral, psicológica, etc. Tem outros ali, acho que econômica e tal, e eles focaram na forma de violência, só que o erro não estava na forma de violência em si, sim no texto explicativo da forma de violência, tá? Vamos lá, legislação de trânsito. O Anísio vai tratar com vocês, tá? Excelente aí, tá? Muito bom, o pessoal gostou bastante dele, tá? Então, nós temos então o CTB, que facilitou também. Por que está em azul? Porque reduziram. Antes era o CTB. Pronto, estuda tudo. Agora botaram do 1º ao 160, melhorou já. Pula para o 256, 279, então há uns 20 artigos aqui, né? E pulou praticamente 100 artigos. Depois 291 ao 312, então também facilitou bastante, deu uma boa enxugada aqui, né? Para reduzir bastante, tá? Resoluções, tem duas aqui que estão em preto e outras estão em vermelho. Você pensa, pô, professor, mas tem 3 resoluções em vermelho novas, então. São resoluções que foram atualizadas em 2022, tá? Inclusive na prova passada citava resoluções lá que estavam defasadas e tal, mas agora essas aqui foram atualizadas em 2022, então é claro que não pôde ser cobrado na prova passada porque é de 2022, mas essas duas já caíram, tá? E aí acrescentaram ali 2 notas de instrução internas. Essas notas de instrução, uma é sobre a fiscalização, aqui é uma abreviação, tá? Que eu fiz só, tá? O tema é grande. Mas que fala da fiscalização do CRLV eletrônico, né, e do CNH, e a outra que fala sobre a fiscalização de ciclomotores. Resumindo, né, essas norminhas aqui, então, internas. Então, obviamente, se botaram isso daqui, essas 2 notas de instrução, essas resoluções novas aqui, né, foco nisso daí que deve ter questão disso, né? E se botaram aqui tão específico, né? Até o 160, depois pula aqui, ó, aqui vem 20 artiguinhos e aqui vem uns 20 artiguinhos aqui especificamente esse ponto, foco nos estudos, pessoal, pelo meu conhecimento, tá? Foco aqui, ó, nesses aqui e nesses aqui. Claro, talvez caia algo no 1º ao 160 também, claro, mas aqui para destacar 20 e poucos artigos e aqui também é porque tem coisa ali, tá? Lembrando que muitas vezes as questões de prova são feitas da seguinte forma: pegam lá o pessoal que vai fazer as questões, eles fazem lá 20, 30 questões e são sorteadas daquelas questões 10, né? Ou no caso aqui 4, né? Não chega a ser tanto, vamos fazer lá uns 12 questões, 8, 9, 10, enfim, e vão sortear 4 só. Então o que acontece, pessoal? Às vezes você pode pegar na prova e não cai nenhuma questão daqui. Pô, o professor falou que provavelmente aqui cai uma questão daqui e não caiu. Não é que não estava prevista, é porque provavelmente fizeram, mas como tem o banco de questões ali, aquela não foi sorteada. Mas assim, com certeza deve ter questão produzida sobre isso e sobre essas duas aqui, tá? Para terem posto no edital, então. Lembrando que aqui está em azul porque reduziu e aqui está em vermelho porque foi conteúdo acrescido realmente por ser novo, tá? Legislação de trânsito, então, é isso. Como é que caiu na prova passada? Nós tivemos uma sobre órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Essa que foi anulada por uma confusão que teve no cabeçalho da questão. Realmente ela ficou estranha. Ela pedia para ela assinale aquela que contém apenas tal, aí seguia na questão e falava assim, portanto, marque aquela que contém os órgãos, mas não unicamente. Os órgãos citados. Aí ficou confuso, ele queria aquela que tivesse os órgãos citados apenas ou especificamente ou não unicamente. São meio contraditórias as duas expressões, né? Apenas e não unicamente. A questão foi anulada por isso. Causou confusão se ele queria um que tivesse os órgãos apenas aqueles citados ali ou não unicamente. Tem aqueles e tem outros também, né? São contraditórios. Então foi anulada por isso. Uma foi sobre a resolução 819 de 2021, que continua, que é de transporte de crianças, adolescentes, tal, de crianças, né? Enfim, nos bancos do carro. A outra sobre penalidades e medidas administrativas, em especial o foco aqui na questão de retenção do veículo, quando pode reter ou não, né? Quando tem que ser removido ou não, aquela questão de irregularidade pode ser sanada no local, tal. Eu não sou excepcional no trânsito, mas um pouquinho a gente entende básico e é isso que costuma cair sem muito segredo, tá? Regras de trânsito, notadamente carga e descarga, tá? Mas foram regras de trânsito em geral, mas foco principalmente aqui na questão de carga e descarga, tá? Foram as questões, então, que caíram. Praticamente uma foi especificamente sobre resolução, tá?
que foi a da transporte de crianças, que cai novamente isso daí. Legislação institucional, esse está especial, hein? Por quê? Temos norma nova? Temos, mas tem muita coisa gravada, tá? Isso aqui já caiu no passado, está todo gravado, tá? Esse aqui já caiu, está todo gravado. RDPMC todo gravado, tá? O RPAD já caiu, todo gravado. A nota de instrução não caiu no passado, mas caiu versões similares em outros anos. Como ela foi atualizada em 2021, então teve uma breve atualização. Então vou dar uma passada com vocês ali na atualização. Então o que tem de norma nova, né? A 801, que é o novo plano de carreira de praças, a 318 não cai mais, que é 2006, tá? Então toma cuidado, tá? Essa aqui eu vou gravar toda nova, a lei toda, tá? Que é válida aí para o CFO, CFSD. Vai cair no CFO, CFSD, professor? Não sei, mas pode cair. Então, a lei antiga com certeza não pode cair. Então, vou deixar à disposição também. Então vale a pena estudar, até para conhecer. Tá? De carreira de praças, então, e que afeta estatuto, afeta outras normas, inclusive, tá? É importante saber isso aí, então. O decreto 1601, que é a RLOB. Pô, professor, aquela RLOB é grande. Mas tá, eles não pegaram tão pesado assim, tá? Só vai cair do 1º ao 7º, tá? O 14 e o 88 ao 93, tá? Então, assim, não é nada absurdo, é só estruturas básicas ali. Eu vou passar a vocês, fiquem tranquilos, tá? Isso aqui que é a RLOB, tá? Só vai cair esse artigo aqui, não estuda toda, porque ela é muito grande, você vai se assustar, mas esses artigos vão cair aqui tranquilo. 16773 está toda gravadinha, não teve alteração, tá? Decreto 12.112, também todo gravado, que é o RDP-MSC, eles tomaram cuidado de botar a versão disponibilizada pela PM que está atualizada, porque aquela da PGE é uma vergonha, está toda desatualizada, tem que atualizar à mão, está cheio de erros de português, né? Tudo errado, então é a versão atualizada certinho. Portaria 009. Tá. Para vocês ficarem despreocupados, tá? No curso, esses materiais aqui eu já estou organizando todos aí para que vocês tenham eles todos organizadinhos para você baixar o material a melhor forma possível, tá? E não ficar pegando um qualquer, daqui a pouco pega um RDPC errado e tal. Então eu vou deixar tudo à disposição de vocês ali, já vai estar tudo disposto ali certinho, pastinha por pastinha, para você baixar tranquilinho, ter o seu materialzinho, estudar ali então, tá? Eu recomendo estudar pela norma mesmo, tá? Não comentado, comentários, eu até coloco alguns comentários, sim, RDPC e tal, isso não tem problema, mas não uma versão editada pela pessoa, com correções de erros e tal. O que tem de erro no site da LESC tem que ser mantido, preservado. É claro que no caso da RDPMC eles botaram a versão ali já da PM atualizadinha, certinho, beleza? Mas o estatuto, por exemplo, que está na LESC tem erros. Aqueles erros é importante manter como está lá, tá? Então a versão que eu disponibilizo para vocês, ele está com os erros e com comentário meu dizendo, isso aqui é um erro, tá no site da LESC assim, toma cuidado. Nada de pegar a versão corrigida que isso vai prejudicá-los, tá? É como está na LESC, tá? Como está na LESC. E a norma, essa norma, o que é essa norma, professor? Essa norma é a que trata aqui da lei de escalas, tá? Ela vai falar como que se aplica a lei de escalas, só que é a versão mais atualizada dela, né? Com uma atualização que teve em 2021, tá bom? Beleza? É aquela antiga nota de instrução, se não me engano, na minha época, acho que era 005, né, tal. Eu que editei ela até na época lá. E aí depois foi feita uma nova versão, passou a se chamar, aí mais recentemente passaram a chamar de nota de instrução número 9 de 2020, aí tem as novas versões, mas tudo aquela referente àquela que tratava aqui, regulamentando essa lei, tá? Sobre escalas de banco de horas, tá? Beleza? Então aqui não tem, apesar de ter alguns pontos em vermelho, não é muita coisa nova não, tá? E todo esse conteúdo aqui, tirando a 801 e o decreto aqui, já tem gravado lá à disposição de vocês, tá? Bem completo para já ir estudando tranquilo então, beleza? Vamos lá, como é que foi cobrado em 2021 o conteúdo então? Nós tivemos uma sobre o Estatuto e Idade para a Reforma, tá? Questãozinha que é assunto novo, né? Teve a atualização das idades de reserva e reforma, caiu sobre a idade da reforma. Uma sobre a lei de carreira das praças, que era a 308. Eu acredito que vai cair agora com certeza sobre a 801, tá? Novo plano de carreira de praças. Uma sobre a 587, que é a lei de ingresso. Essa não cai mais. Remuneração, não cai mais. Banco de horas e escala, 16773, tipo de escala. Essa pode cair tanto aqui quanto aqui, tá? Com certeza vai cair alguma disso aqui, tá? De banco de horas e escalas, tá?
E uma sobre a RDPC que caiu só coisa clássica, que eu já trato batidamente com o pessoal. Caiu o conceito de hierarquia e disciplina, eles inverteram. Lembre-se sempre, quem é meu aluno já sabe, hierarquia, ordenação da autoridade, é a escadinha, níveis diferentes. Disciplina, fiel cumprimento, dever das leis, normas, né? Então, tranquilo. Lembrou mais ou menos assim, tranquilo, fechou. O que eles fizeram na prova? Inverteram, botaram que hierarquia é o cumprimento das normas, leis e tal, e disciplina é a ordenação da autoridade em nível diferente. Inverteram, fácil de detectar. Outro subartigo, autoridades do artigo 9º, botaram lá vice-governador, que não tem, estava errado, tranquilo de detectar. Outra subatenuante e agravante, causa de justificação, clássico também. Bota uma coisa lá e pergunta se aquilo é agravante, atenuante ou causa de justificação. Artigo 16, 17, 18, estuda isso daí, muito importante, sempre cai, tá? Sempre. Outra sobre demonstração de camaradagem. Essa pegaram o artigo 3º e botaram, por sinal era que estava correto, se não me engano. As demonstrações de camaradagem devem ser devidas entre os policiais militares, coisa assim, tá? Aquela frasinha que está ali pelo artigo 3º. Classificação de transgressão, facílimo, sempre bato sobre isso. São 3, leve, médio e grave, né? Diferente do Código de Trânsito tem mais, aqui é só leve, médio e grave. Aí botaram lá, acho que gravíssima, tranquilo, detectar que estava falso. Então, assim, questões ali, ó, baba, para quem já estuda e está atento, tranquilo. E se você não estudava e está estudando, confia. Assiste a aula, faz as questões aí que você vai ver que bate muito, pô, bate muito. É impressionante como bate as questões dentro do que já a gente já imagina mais ou menos que vai ser cobrado, tá? Bem tranquilo então. Beleza? Direito militar, que na prova ali, na seleção se chama tópico de direito penal militar, processual penal militar. Então vamos lá. Direito militar, mudou alguma coisa, professor? Não. É o Código Penal com artigos pinçados, é bastante artigo, mas é pinçado, tá? Cuidado, não é tudo. Então, ele pula uma boa carga aqui, então você não precisa estudar tudo. Processo penal também pula bastante mesmo, tá? Então, pula uma boa carga, cai aqui parte de prisões, liberdade e tal, cai aqui a parte inicial do CPPM, tá? E cuidado, se você vai fazer para sargento, saiba que essa é a parte mais importante até por sinal, tá? Do 1º ao 33, que vai falar sobre IPM, é a Autoridade de Polícia Judiciária Militar e escrivão, que é o papel que você vai fazer como sargento. Então, estude bastante, isso costuma cair bastante. Inclusive, nós tivemos uma sobre CPPM, então, liberdade provisória, falta de testemunhas, flagrante delito, prisão preventiva e casos omissos. Essa foi anulada, tinha erro na questão, tinha mais de uma errada, se não me engano. Outra sobre CPPM, sobre IPM, características, prazo, por exemplo, de IPM tem que decorar, já dou uma dica, é tudo 20, tá? Tranquilo, tá? Prazo de IPM. Outra sobre CPM, conceito de superior, conceito de militar, lugar do crime, né? Lugar do crime, lembre-se que no Código Penal Militar é talua, tá? Talua, não é luta, aqui é talua, tempo, atividade, e lugar é ubiquidade e é atividade, tem as duas ali, tá? E outra sobre o artigo 9º, mas não caiu historinha, caiu o artigo 9º mesmo, citando os incisos ali, as linhas dele, bem tranquilo. A outra foram casos de crimes militares ou não, tinha que dizer se era crime militar ou não pelos casinhos narrados, essa era bem pesadinha a questão, que trazia várias ali historinhas, tá? A outra, mais uma bem batida que eu falo bastante, trazia lá, se não me engano, reserva contra reserva, que é um clássico ali então, que não vai ser crime militar. Outra de furto de uso e outros crimes, aí os outros crimes trazia desvio, comércio, abandono de posto, insubmissão, claro, tinha erros nas questões, né, mas tratava mais ou menos sobre esses assuntos, tá? Então, furto de uso, se não me engano foi a questão correta, era furto de uso, tá? Bem clássico de cobrar isso daí então. E a outra também de CPPM, traduzia da parte de ação penal, que é logo no início ali também do CPPM, tá? E sobre início do IPM, né? Portaria, tal, forma de instauração, tudo isso dali. Então, vejam que das questões aqui, pelo menos 3, né? Do CPPM, tratando aí principalmente da parte inicial, IPM aí, foram 2, e uma ali sobre liberdade provisória, prisão preventiva e flagrante, que é essa parte aqui, ó, 243 ao 271, tá? Muito foco aqui, principalmente se você nunca tinha estudado aí para o CFS, foco no CPPM, ele costuma cair até mais, tá? Antigamente até às vezes caía mais até questões do que 3, mais do que 50%, tá? É importante. Português, vamos lá, português repetiu exatamente o que caiu na prova passada. É o Manual de Redação de Atos Oficiais de 2013, da página 29 a 121, tá? E
o Manual de Padronização de Atos Oficiais, o decreto que atualizou, é um suplemento, terceira edição de 2020, que atualizou isso daqui, é um suplemento. Reduziu, tá? Porque na prova passada fizeram depois um adendo no edital, botando lá os atos internos da PM, que tratam documentos oficiais, inclusive caiu bastante na prova. Isso não foi repetido agora. Então, na prova passada nós tivemos uma questão sobre o manual, que foi linguagem utilizada em redação oficial. É bem fácil, tá? Falava assim, a linguagem tem que ser informal, né? Óbvio que está errado, né? Tem que ser a linguagem formal, né? E uso dos porquês, clássico, muito bom, embora isso aqui é com o professor Wilson, né? Uso das vírgulas, tá? Crase, tá? E aí, do ato sobre correspondência oficial, que não está mais previsto, ato sobre correspondência oficial não mais previsto e não mais previsto. Aqui é um documento interno da PM que fala sobre comunicação interna, ofício, essas partes aí, e que não está previsto nesse edital, né? E outra sobre acentuação e concordância. Então, basicamente, vocês podem observar que foram 4 questões aqui da parte que eu vou dar para vocês. Claro que isso aqui não está mais previsto, mas aí tende a cair outras partes aqui do manual que estão dentro da parte que eu dou para vocês também, tá? Até porque isso aqui é meio que uma repetição de parte que está no manual, só que trazendo mais para a realidade da PM, tá? Então, essas questões aqui tendem a cair também ainda, tá? Só que não do ato interno da PM, sim sobre o manual em si, tá? E acentuação, crase, uso de vírgula e porquês, aí é português mesmo, raiz, e é professor Wilson, né? Tá? Então, pessoal, para você que pegou aqui do zero o conteúdo, assiste depois de novo essa gravação, né? Que é importante, tá? Realiza as questõezinhas que eu vou deixar à disposição já de brinde aí para vocês desse curso, questões aí que eu fiz aí dentro do que eu acredito que vai cair na prova, tá? Então, se você está entrando no curso hoje, você já vai ter acesso a essas questões aí, então, de questões que eu acredito assim, mais ou menos como devem ser feitas na prova e que eu acerto bastante, geralmente, tá? Eu boto lá mais ou menos 10 questões ali que eu acho que tem grande probabilidade de cair, mais ou menos as questões e tal, e batata, bate muita coisa depois, tá? Prováveis questões de prova. E aí eu coloquei à disposição de vocês, depois nós vamos bater um papo sobre elas, tá? Então, se você acessar o curso aí, você vai ter acesso a tudo que está gravado, os materiais ali disponibilizados certinho. Você vai ter acesso a todo o curso 2021, que é extremamente válido, inclusive estava com um preço muito barato, quem estava adquirindo aí lavou a burra, porque continuou praticamente o edital igual, né? Atualizações que nós vamos trabalhar. O gabaritando está todo válido, com muitas questões à disposição de vocês, tá? Com simulados e tal, tá? E na nova parte agora, então, né? Você vai ter acesso lá, você assinala ali o Recaptcha e tal, acessa ali o ambiente da concurseria ali, então, e assiste as aulas ali à vontade. Lembrando aqui, tá? Sobre o acesso às aulas, tá? Aqui você consegue marcar as aulas assistidas, aqui você consegue marcar aqui para revisar a aula, tá? Aqui fica marcado se você já assistiu ou não, aqui você consegue marcar se você acha importante aquela aula para revisar, tá? Aí aqui você tem o play, o pause, o tempo, né, do vídeo, aqui o volume, tá? Isso que é o volume, cuidado porque às vezes o volume do computador está alto, mas aqui está baixo, e aí você vai estar no mudo. Na engrenagem aqui você consegue acelerar, tá? A velocidade do vídeo, tal, ampliar o vídeo ali, então... assiste ali então o vídeo, tranquilo, se estiver devagar às vezes reduz um pouco a resolução. Aqui você tem os slides da aula, tá? Muita gente às vezes não sabe disso, os slides o professor usa aqui, vão estar à disposição aqui embaixo, tá? Agora os materiais para estudo, né, que são as normas, etc, aí vão estar num ponto à parte separado, tá? Comece aqui seus estudos e você vai ter acesso a exatamente esse vídeo que eu estou passando aqui hoje, tá? Como vai ser a parte pós-edital? Essa apresentação que você está vendo aqui, gravada em estúdio, tá? As gravações vão ser todas por Zoom, a maioria, tá? Então, prevenção ao crime, eu vou tratar com vocês em 3 horas aproximadamente via Zoom, tá? Mas tem todo o conteúdo já gravado que é muito grande e que já está abarcado no edital. Aqui é só para tratar das partes de atualização e novidades, tá? Além disso, programas institucionais, que são 2 questões. 1 hora de Zoom, porque é só uma breve pincelada ali, porque não mudou praticamente nada, tá? Então isso aqui é só uma breve pincelada. Técnico Polícia Civil, eu vou tratar com vocês em 3 horas de Zoom, das novidades também, não tiveram muitas, tá? Documentos operacionais. Aí o Samuel vai tratar principalmente aqui sobre o caderno, né? As novidades do caderno, mas ele já falou que não tem muita alteração, ficou bem tranquilo.
em 4 horas aulas, então, ali, então, aproximadamente. Direitos humanos, a professora Jane vai tratar a parte constitucional e eu vou tratar os demais assuntos, inclusive aquelas normas lá sobre o uso de armas não letais, etc., com vocês, então, tá? 2 horas e 2 horas. O Nicolas vai tratar aqui penal, processo penal, 3 horas, só atualização, porque já tem muito conteúdo gravado, e eu gravei conteúdo novo da Maria da Penha e da Lei de Abuso de Autoridade, que vai estar à disposição para vocês também ali no extra, lá no bônus. Legislação de trânsito, o Anísio vai tratar aqui em 4 horas, com vocês aproximadamente, dos pontos atualizados, aí, principalmente a norma interna, né? Legislação institucional, aí esse aqui é um pouco diferenciado, tá? Vocês vão ter 5 horas gravadas aqui em estúdio, em que eu vou fazer a 801 e as normas ali que foram novas, né? A RLOB também tratar, essa vai ser gravada mesmo em estúdio, tá? E aí eu vou ter mais aqui horas de Zoom também para tratar de novidades, questões com vocês. Direito militar é uma pincelada aqui de 3 horas, tá? Porque tem muito, mas muito conteúdo gravado e todo ele válido. E não mudou nada, pessoal, não teve atualização, então está tudo válido que está lá à disposição. Então é só uma pincelada reforçando o que eu acho que vai cair dessa vez. Aí português, apesar de não mudar nada, não tem praticamente nada a mudar, tudo que está lá gravado é extremamente válido, tá? Só que como é uma matéria que cai 8 questões, o Wilson Alquebac vai ter muita carga horária para falar com vocês com tranquilidade. E eu não vou ter muito, porque eu só vou trazer um reforço do que já está ali, até porque a parte que reduziu, até simplificou. Então, só vou dar uma breve pincelada com vocês, tá? Em 2 horas. E o aulão já está incluso também, tá? O aulão de véspera, que é feito aí 1, 2 dias antes da prova e que é extremamente válido, tem muita gente às vezes que quer acessar só o aulão, tal, já está incluso, tá? Cerca de 6 horas aqui, cada disciplina aqui vai ter mais ou menos 30 minutos ali com os tópicos principais do que, olha, é isso aí que cai e tal, o pessoal bate, o pessoal acerta muito, tá? Muito nisso daqui, bate muito, tá? Então vai ser um dia inteiro com ao vivo ali, né, pelo Zoom, síncrono ali, você vai assistindo ali então, tá? E preparando então o aulão para a prova. Além disso, né, então são aproximadamente 48 horas de aulas novas, focado no novo edital, com o aulão já incluso ali nessas aulas então. Os materiais aí, todos os slides atualizados, os materiais organizadinhos para você, tá? Você já está pegando ali os materiais, inclusive já estão organizados ali para facilitar. Vamos ter 2 simulados inéditos, tá? Novos, com base no que a gente acha que vai cair, ali os professores fazem as questões novas, então isso é muito bom, muito válido, tá? Esses simulados aqui, tá? E eu vou pedir para os professores aí irem conversando com vocês sobre as questões, né? Claro, na medida do possível, dar uma batida de papo com vocês sobre as questões que tiveram nos simulados, tá? Além disso, você vai ter acesso ao curso 2021 completo e o gabaritando completo, que tem centenas de questões, que está nesses 2 cursos somados aí mesmo, tem mais de centenas de questões, mais de 200, acho que umas 300 questões somando os 2, tá? Ou mais. E muito válido essas questões, tá? É claro, se você já tem acesso a esse curso, professor, eu já tenho acesso, aí eu vou pagar de novo, tá? Não, aí tem um desconto ali bastante grande para que você pegue principalmente a atualização, tá? Mas se você está acessando hoje do zero, você vai ter acesso a tudo isso, tá? Então, todo esse conteúdo aqui vai estar à disposição. Se você está terminando de assistir agora ao vivo e entrou no curso, já vai lá, pega o caderninho com as questões extras que eu fiz para vocês, de cada disciplina, dizendo mais ou menos o que eu acho que vai cair na prova desse ano, então, e que é interessante para vocês se prepararem, e a gente depois já vai bater um papo sobre essas questões também, tá? Valeu, então, até os nossos encontros, então.